Na festa de hoje, nós aprendemos, através da liturgia da palavra, como deve ser a relação familiar, especialmente o tratamento entre pai, mãe e filhos. E aí vejam as promessas para o filho que honra o seu pai. Por exemplo, peguei a primeira leitura logo no início. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados. Você quer alcançar o perdão dos pecados? Honre o seu pai. E tem gente que é brigada com o pai. Tem gente que tem rancor do pai. Mais uma vez, a nossa fé não é uma fé de sentimentos. Aliás, ela vai ser uma fé de sentimentos se os sentimentos nos ajudarem a fazer o que nós devemos fazer. Mas nós não podemos ser controlados pelos sentimentos. Para isso, nós somos seres inteligentes. Para que a razão, a inteligência, dome os sentimentos, dobre os sentimentos. E faça com que eles obedeçam aquilo que ela, a razão, manda. Mas nós vivemos ao contrário. São os sentimentos que nos controlam. Continua a leitura. Evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Tem gente que não sabe por que não é ouvido na oração. Antes de reclamar de Deus, olhe para você e veja. Óbvio que existem outras coisas que devem ser observadas para que nossa oração seja escutada. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos. E no dia que orar será atendido. Olha aí, de novo, esse reforço. Quem respeita seu pai terá vida longa. Você quer vida longa? Está aí, algo que pode ser feito. Mas as pessoas só pensam em malhar, né? A alma fica sempre para depois. Quando não é completamente negligenciada. E aqui, a orientação para quem tem pais idosos. Quantas vezes a gente não escuta na confissão queixas? Porque o pai dá trabalho, a mãe está gagá. Olha aqui o que a Sagrada Escritura diz. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compassivo para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados. Olha aí. E aqui fica uma dica. Você tem o costume de ler a Bíblia e separar, por exemplo, os mandamentos de Deus, aquilo que Deus manda? Aqui tem coisas que Deus manda. E as promessas de Deus para quem faz aquilo que Ele manda? Se você tiver esse costume de ter esse caderninho, primeiro que você vai ter diante dos olhos aquilo que Deus manda. Em segundo lugar, que vai se motivar a fazer o que Deus manda, porque tem ali as promessas. Meus irmãos, a decadência da sociedade se deve à decadência da família. Porque a família é a célula da sociedade. Uma sociedade é formada por várias famílias. E família existe para o bem
de cada um de nós. A família, que é o objeto primeiro do ataque do marxismo satânico. Quem quiser conferir, leia o Manifesto Comunista. Quem estiver achando que marxismo é uma coisa boa para promover a justiça social, está se enganando. Leia. Esse que é um dos produtos do ateu Karl Marx. Interessante é ver cristãos que seguem mais o ateu do que a palavra de Deus. Muito bem. O homem é o ser mais frágil da criação, vocês já repararam? Depende totalmente de pai e de mãe. Uma vez eu estava vendo nesses programas de reino animal, o nascimento de uma baleiazinha. A baleiazinha já nasce, já vai nadando. A criança não nasce e já sai andando. Aí. Uma tartaruga grávida põe os ovos num buraquinho na beira da praia e vai-se embora. Não fica ali esperando, não. E cuida das tartaruguinhas, passa a patinha assim, não. Vai-se embora, quer nem saber. Então, os pais têm que saber qual é o seu papel. Eles têm que dar alimento, têm que proteger, têm que amar. E aí a gente vai ver homens e mulheres que são afetivamente secos. E muitas vezes são secos porque os pais foram secos. E como ninguém dá o que não recebeu, entende-se. Porém, no cristianismo, não existe essa máxima de que pau que nasce torto, morre torto. Não existe síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Tudo pode mudar, depende de você querer. Depende de você priorizar. A gente faz tudo o que a gente quer. Porque quando a gente quer pecar, a gente arruma dinheiro, a gente planeja, a gente faz. Os pais têm que educar. E a primeira educação é religiosa. Hoje as coisas estão invertidas. A gente vê os pais muito mais preocupados em garantir um futuro para os filhos, uma bela profissão, do que o céu. Aí eu pergunto, não será porque o próprio pai, a própria mãe não vivem em função do céu? Não estão vivendo bem o primeiro mandamento? Então isso precisa ser corrigido. Depois vem a educação moral. Educar nos bons costumes. Hoje em dia a gente vê jovens que não dão bom dia, boa tarde, quando a gente está como visita numa casa, que se sentam numa mesa, entram num elevador, a primeira coisa que faz é pegar a desgraça do celular. Nessa hora do celular é uma desgraça. Porque ele mata a vida social, ele idiotiza as pessoas. Idios em grego quer dizer o quê? Eu mesmo. Eu fico em mim mesmado, vou criar um neologismo. Fechado em mim mesmo. É a maior falta de educação fazer isso. Eu não fui educado assim. E se prepare, porque o dia que você estiver na minha presença, se sentar na mesa comigo e pegar o celular, está arriscado eu pegar esse celular e rebolar longe, como dizem lá no Nordeste. Tá? Não admito. Toda vez que eu vou pegar o celular, quando eu estou com alguém, eu falo, olha, estou pegando o celular porque eu preciso responder essa mensagem que chegou urgente. Porque o meu celular é 193 espiritual, tá? Você tem que dar uma satisfação. Porque isso é uma forma de ignorar os outros, pegar o celular. É típico do incompetente social, a pessoa que não tem assunto e não procura ter. A pessoa que não interage, porque eu tenho dificuldade, eu sou tímido, não quer se superar.
Tudo tem solução na vida quando o amor está no coração. Educação cívica, ensinar a ser patriota. Aqui no Brasil existe o péssimo defeito da gente achar que tudo que vem de fora é melhor. Tudo bem, nosso povo tem defeitos e muitos, mas tem qualidades também. Então, muito cuidado com isso. Porque, da mesma maneira que existe a baixa autoestima que é prejudicial ao indivíduo, essa baixa autoestima nacional também vai ser prejudicial à nossa nação. Educação física, muito importante. Trabalhar na criança o conceito de saúde. Hoje eu vejo pais, é muito bonito isso, que não dão doces para os filhos, né? Aí vem aquele monte de gente falando, nossa, que cruel, tadinho. Se você nos primeiros anos não dá doce, a criança vai ter outro tipo de paladar. Se você começa a maneirar o sal, o paladar vai ser para pouco sal. E dificilmente essa criança vai ser diabética, vai ser hipertensa. Os gostos serão diferentes. Tem pai e mãe que chega ao absurdo de colocar Coca-Cola numa mamadeira, eu já vi isso. Coca-Cola é um veneno, refrigerantes são venenosos. Um copo de refrigerante são 8 copos de açúcar que se coloca para dentro do organismo. E que requerem mais de 30 copos, se eu não me engano, eu tenho na cabeça a conta de 32 copos de água alcalina para neutralizar esse efeito. Não é isso, Rose? Você que é nutricionista por aí, né? Pronto. Vejam. Claro que é importante também a educação secular, se preocupar com uma futura profissão, mas nós precisamos colocar cada coisa no seu lugar. E aqui eu já coloquei um exame de consciência para você, pai, para você, mãe, que me ouve. Se você está trabalhando isso na vida dos seus filhos. Se não, hora de parar, sentar e programar. Ou reorientar. Pai e mãe tem que ter trabalho para ser pai e mãe verdadeiro. Hoje em dia é aquela coisa, rala no trabalho, chega em casa muito cansado, aí não cuida da comida da criança, aí deixa a criança fazer o que bem entender, porque, estou cansado, padre. O menino está arrepiando. Uma vez eu estava na casa de uns amigos, o garoto abriu as portas lá do armário da cozinha, pegou tudo quanto é panela e começou a jogar no chão. E a mãe assistindo essa cena apocalíptica, sem fazer nada. Eu falei, ué? Eu estou tão cansada, deixa, faz o que quiser. Se quiser derrubar a casa, beleza. E aí, pai e mãe, se vocês fizerem seu dever de casa bonitinho, vocês podem ter certeza que vai acontecer o que minha mãe dizia. Quem conduziu será reconduzido. Eu cresci escutando isso. Muitos homens e mulheres problemáticos são fruto da inobservância desses princípios por parte dos seus pais. Ou então sofrem as sequelas de um divórcio ou de desajustes familiares, como adultérios, cachaça, arranca-rabo de marido e mulher, ou alienação parental, que é uma coisa horrível, que pode acontecer em casos de casais separados, que é o quê? É quando a mãe, ressentida por esse marido que se separou dela, destrói a figura do pai para o filho. E aí o pai, sabendo que a mãe faz isso, faz a mesma coisa, destrói a mãe para o filho. Quem fica destruído é o filho. Pode esperar um ser humano desajustado. Eu digo para vocês, como todo psicólogo pode dizer para vocês, a maior parte dos casos que a gente pega de pessoas escangalhadas vem de famílias desestruturadas. A culpa é da mãe e a culpa é do pai. Por quê? Porque o lar não construiu. Porque o lar não edificou. Agora, que isso não seja nunca desculpa para a gente continuar com os nossos defeitos, para a gente não querer se trabalhar. Eu sou assim porque meu pai, porque minha mãe.
Sempre é tempo no cristianismo para a gente mudar. E para a gente ser, para os nossos filhos, o pai que não tivemos, a mãe que não tivemos. Nisso consiste a santidade cristã. E muito cuidado aí, porque às vezes tem casais que não se separam, estão lá firmes, mas são separados de coração. Essa família é um inferno, eles vivem em pé de guerra. Ou às vezes não vivem em pé de guerra, mas vivem numa indiferença que mata. Ele Weiss, o Prêmio Nobel da Paz de 1986, já dizia: o oposto da vida não é a morte, é a indiferença. O oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Então, família tem que cumprir o seu papel. Porque às vezes a gente vê famílias de fachada. E isso é prejudicial. E aí vamos analisar um pouco a problemática familiar moderna. Eu não pretendo esgotar o assunto, porque o assunto dos desajustes conjugais que geram problemas familiares é tema de toda uma palestra do nosso curso de noivos. Por isso que eu abro o curso de noivos para quem é namorado, para já começar a trabalhar o futuro casamento já no namoro, e também para casais casados que não tiveram a oportunidade de fazer um bom curso de noivos, famílias que nasceram porque a menina engravidou e sei lá o que mais. Para aprenderem qual é o padrão da igreja, para aprenderem o que a psicologia moderna fala sobre família, família ajustada e desajustes familiares. Então, bem-vindos. Quando virem a propaganda no site ou quando receberem pela lista de transmissão, quem está na lista de transmissão nossa, faça. Sempre, o ser humano moderno é ótimo para procrastinar, para deixar para amanhã. Ah, não, o próximo eu faço, o próximo ele não vai fazer nunca. Tá? E daqui a pouco vem a sepultura. Então, primeiro problema, namoro muito cedo. Vamos conversar aqui, jovens, vocês que estão aqui me escutando. Primeiro lugar, não existe no catolicismo namoro só porque todo mundo namora, porque eu sou heterossexual, é normal o rapaz se sentir inclinado à moça, a moça ao rapaz. Não. Namoro deve acontecer quando houver um desejo de se casar. Quando o rapaz ou a moça tiverem certeza, a partir da vida de oração, a partir de retiros vocacionais, que Deus os chama ao casamento. O mundo católico é outro. Por aí os pagãos dizem que é o mundo da lua, pois os pais acham normal, os jovens começaram a namorar ali pelos 12 anos. 12 anos, 13, são crianças. Na realidade, são adolescentes. O adolescente está saindo da infância e começando a virar um homenzinho, uma mocinha. Mas não tem maturidade ainda para viver um relacionamento complexo, como é o relacionamento homem-mulher. Não terminaram de ser formados, não têm a menor estrutura psicológica, financeira, para assumirem os compromissos da vida adulta, de esposo e de esposa. Ah, mas antigamente as meninas se casavam ali pelos 15 anos. Antigamente os homens também se casavam ali pelos 20, 21, mas com toda uma estrutura muito diferente do que a gente tem hoje. Meu pai se casou cedo, mas ele entrou para a escola preparatória de cadetes do Exército aos 15 anos. Então, aos 20, acho que foi 21 anos por ali, 22, ele já tinha profissão, já era militar, já podia ser pai, já podia sustentar uma família.
A mentalidade era outra. Havia respeito, namoro era de mãozinha dada. Namoro era dentro da casa do pai e da mãe, às vezes na presença do pai e da mãe. Tinha sempre um irmão de bedel, alguma coisa assim. Eu não estou querendo dizer que hoje em dia a gente tem que botar agora um irmão de bedel, não é isso não. Não ponham palavras na minha boca. Normalmente as pessoas que colocam palavras na boca da gente é porque se sentem incomodadas, elas são freguesas disso que está incomodando. E aí precisa distorcer o discurso para poder se sentir bem com a própria consciência. Seja humilde e aceite. Põe o rabo entre as pernas e se converta. Esse é o ponto. Que a gente não vai deixar de falar a verdade. Então, o que acontece com os jovens? Primeiro, entram em relações frívolas, vão estar em ocasião de pecado. Quanta família não nasceu porque o namorado engravidou a namorada? Ele aos 16, ela aos 14. Nós vamos ver aqueles casos heróicos dos dois que se esforçaram, se casaram e que estão aí até hoje. Esses são exceções, é raríssimo isso. Normalmente, às vezes até casam, mas o casamento acaba lá na frente. Né? Por conta desse despreparo, por conta de uma irresponsabilidade sexual. Vamos dar nome aos bois. Sexo na sociedade moderna é um direito. E tem gente que acha que é um direito no namoro. Não é. Porque o sexo é o ato sagrado de transmissão da vida. Para isso Deus inventou o sexo. E Deus é tão bom que dá o prazer sexual. O sexo não é o descarrego da libido. Até dentro do próprio casamento, o olhar para o sexo deve ser diferente. O sexo vai ser o eu te amo, que eu vou dizer com o meu corpo. Um eu te amo que já é espiritual e psicológico. E agora será físico. E por conta dessas deformações, quem paga o preço? Essa instituição chamada família. O jovem se acostuma a trocar de namorado e de namorada. Isso é promiscuidade. Isso favorece a cultura do descarte. Não deu certo, separa. Que é bem a mentalidade de muita gente que se casa hoje em dia. E aí, o jovem que deveria estar estudando, enchendo a cabeça de cultura, estudando um idioma, informática, qualquer tipo de curso que engorde o currículo, está aí, namorando, entrando num turbilhão emocional. Já fui atender em UTI jovens que tentaram se matar por causa de chifre. Que tal? Pior do que isso é a cultura da ficação. Jovens que me escutam, essa cultura de ficação é coisa do diabo. Isso não vem de Deus. As pessoas não são descartáveis. Os seres humanos não são objetos de prazer da gente. Não. Está completamente errado. E hoje, se fica com mais de uma pessoa, a gente escuta isso no confessionário. Foi para boate, ficou com duas. Hoje, pasmem, por causa do conceito do poliamor, que é outra coisa que vem do demônio, tem um rapaz que namora duas meninas ao mesmo tempo. Uma menina que namora dois rapazes. Isso é depravação sexual. Não podemos admitir isso jamais. E aí, tem muita gente que não sabe que existe a doença do beijo. Procura lá na internet, vírus Epstein-Barr, mononucleose infecciosa, os beijadores de plantão. Eu quero para o carnaval beijar.
Sexo, no cristianismo, só no casamento. E hoje a gente vê pai e mãe que são coniventes com a transa em casa. É inevitável, né, padre? A gente sabe que vai rolar, né? Se não for aqui na nossa presença, vai ser longe. Preferimos que seja aqui em casa, com segurança. Pais católicos dizem isso, sem saber que são colaboradores da condenação ao inferno dos filhos que morrerem nesse estado de pecado. Eu vou logo dando nome aos bois e falando reto. É isso que você quer? Pai, mãe, no dia do seu juízo, vai estar lá a conta. Sobretudo se, por conta desse comportamento, seu filho, sua filha se perdeu. Então, cuidado com esses discursos modernos que deformam completamente os nossos valores. Isso não é caridade. Querer o sexo seguro na sua casa, dar a camisinha para o seu filho, para a sua filha. Você tem que ensinar a castidade. Você tem que ensinar a virtude da pureza. E se seu filho ou sua filha for delinquir fora da sua casa, o problema é dele e dela. Eles vão responder também perante Deus. Cada um deve ser responsável pela sua própria vida. Agora, pai e mãe têm que colocar limites. Pai e mãe têm que ensinar o caminho que leva para Deus, aquilo que é errado, o que é pecado. Pai e mãe têm que educar. Vejam que antigamente os meninos tinham que provar que eram machos onde? No bordel. Ou então, nas rodinhas masculinas, quem é mais velho sabe disso. Quem era o macho? Era o que transava com a empregada. Ó, gente, eu falo linguagem que vocês sabem ouvir, tá? Eu fico meio encabulado, às vezes, de ter que abordar determinados assuntos. Eu posso estar falando aqui com a carinha boa, mas por dentro eu estou vermelho igual um pimentão. Tá? E eu tenho que falar isso independentemente da idade, das idades das pessoas que estão aqui, porque se eu não disser, o coleguinha na rua vai falar, e vai falar o que é errado. E eu falo porque eu comecei a aprender essas coisas de adulto quando eu era muito menino. Eu devia ter uns 7 ou 8 anos de idade. E foi com coleguinhas. Então não vamos fingir. Não vamos nos iludir. Isso acontece. E por isso a gente precisa chegar com o que é certo e com o padrão. Porque tem pai e mãe que ficam com muito pudor. Ai, não é hora. Ai, eu fico encabulado. A rua vai ensinar. Os pecadores vão iniciar seu filho e sua filha. Não se iluda, não. Onde Deus não chegar primeiro, o diabo chega. Então, quem era o machão que transava com as namoradas? O pegador. E olha a deformação cultural aí. O homem tinha que chegar experiente no casamento. Experiente em quê? Fala para mim. Os experientes, muitos, não seguraram a onda da fidelidade conjugal. Treinaram a promiscuidade. Os experientes geraram mulheres sexualmente frustradas, porque tratadas como objeto. Por quê? Porque não entendem a linguagem do amor, do carinho, que as mulheres gostam. E isso tudo acaba depondo contra a instituição família. E daqui vem a expressão pegar, peguete. Está achando que eu não sei? Sei o que é isso. E assim vem se trabalhando a genitalização do amor, esse ato sagrado de transmissão da vida. Assistimos então à coisificação do ser humano, que passa a ser um objeto de consumo. E hoje em dia a gente vê jovens que acham que é pecado grave só a consumação da relação sexual. Saibam vocês que é pecado mortal todo tipo de carícias atrevidas,
ou que possam excitar sexualmente, deixar em perigo próximo do pecado de fornicação, que é o sexo entre duas pessoas não casadas. Isso já é pecado grave. Pornografia e masturbação não fazem parte do desenvolvimento natural da sexualidade humana, como pretendem muitos psicólogos libertadores. E como às vezes, pasmem, discursam alguns sacerdotes, não no púlpito, nunca vão ouvir isso no púlpito, mas já soube de um que falou isso no retiro de jovens, vieram 4 jovens me procurar, dizendo que o padre disse isso, que a masturbação não é pecado, que faz parte da adolescência, porque os hormônios estão lá em cima, e que se o casalzinho estivesse namorando firme, pensando em noivar e casar, que tudo bem, podia ter relação sexual. Onde esse padre aprendeu essa teologia, eu não sei. Disse a eles que voltassem ao padre, fizessem uma correção fraterna, é o primeiro passo. Dizendo que ele deveria fazer um recall, pasmem, chamar todos os jovens de volta. E dizer que se equivocou e falar o que está na Bíblia e o que é a doutrina da igreja. Isso é o que tem que ser feito. Como primeiro passo. Então, meus queridos, tenham coragem de segurar a onda da castidade. Vai haver bullying, muito? Vai. Né? Mas, posso dizer uma coisa para vocês. Os meus amigos, que eram os Dom Juans, hoje estão separados, estão na terceira mulher, estão pagando 2, às vezes 3 pensões alimentícias. Esse é o destino do pegador. O pegador vai terminar seus dias sozinho, porque ele usa as mulheres como objeto. E quando ele estiver mais velho, todas que o conheceram vão dizer, não cai nessa não, chuta que é macumba, cai fora. É isso. Por quê? Porque viveu no egoísmo. E o destino do egoísta é acabar só. Diferente de quem ama. Os puros verão a Deus, e os perseguidos herdarão o reino dos céus. Leia o capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, as bem-aventuranças que estão ali entre os versículos 1 e 12. E outra coisa, namoro muito cedo gera pressão para casar. O menino começou a namorar aos 13 anos, aos 21 tem 8 anos, que está namorando, eles mesmos se sentem pressionados. Aí sempre a gente escuta aquela piadinha, né? E aí, vai enganar a menina? Como é que é? Vai casar ou não? E aí, de repente, eles precipitam a decisão do casamento por conta dessas pressões externas ou internas, ou ambas. E daqui a pouco, o casamento não está dando certo. Casamento é para sempre. O que Deus uniu, o homem não separe. Hoje, a quantidade de divórcios tem várias razões. Mas vamos lá? Muitas vezes pouco conhecimento mútuo. Muitos se casam aí por paixonite. Tome o tempo para namorar. Para isso existe namoro e noivado, para se conhecer, porque ninguém ama o que não conhece. Para dizer que verdadeiramente ama, tem que conhecer. Então, namoro e noivado são tempo de conhecimento mútuo, de se abrir completamente e não se mostrar maquiado. Porque a pessoa tem o direito de saber quem ela está levando para a casa dela para o resto da vida. Não tem esse negócio na igreja de devolver o produto defeituoso, não. Por isso é importante saber quais são os defeitos. Esse jarrinho está rachado, mas eu quero jarrinho rachado. O test drive na igreja não está permitido, esse negócio de se juntar para ver se dá certo. Vocês querem ver uma coisa louca?
Qual é o grande medo da galera do test drive? Não dá certo. E aí, se não dá certo e eu assumir um compromisso para toda a vida, como é que fica? Então já começa essa ignorância do católico que acha que o test drive é possível. Não é. E aí eu digo para vocês, o número de separações é maior entre os que fazem o test drive do que entre aqueles que fecham os olhos e mergulham na relação. Tá? Entendendo isso. Se eu vou me casar, eu tenho que fazer essa relação dar certo. É você que tem que fazer a relação dar certo, não é o outro. Os esforços têm que ser mútuos. Outra coisa, essa ideia de que o casamento é para minha felicidade, quando eu me encontrar com a minha cara metade. Ninguém entre pela metade no casamento. Está pela metade, vai se tratar, direção espiritual, terapia, fica inteiro para se casar. Matrimônio é um sacramento de serviço. Um vai servir ao outro. Os dois vão educar os filhos para o serviço ao próximo. E assim, o grande objetivo do matrimônio é povoar o céu de santos. Porque o que tem no céu? A Trindade, os anjos e os santos. E os santos são fruto do amor de um homem e uma mulher. Os santos tiveram um pai e uma mãe. E eu posso dizer a vocês que foram o pai e a mãe que deram o pontapé inicial nessa santidade. Vejam que os sacramentos existem para o bem do homem. Pode ver todos. O batismo, que apaga o pecado original. Depois vem a Eucaristia, para o nosso bem espiritual, alimento espiritual por excelência. Crisma, traz a plenitude dos dons do Espírito Santo. Unção dos enfermos, recuperar a saúde, permitir uma morte santa. Todos, se você for analisar, o sacerdócio, que é um sacramento de serviço, o matrimônio também, não ia ser diferente. Tem que estar voltado para o bem do homem. Case-se para fazer o outro feliz e a relação vai dar certo. Agora, óbvio, a igreja não é boba, existem situações em que a integridade física de um dos cônjuges está em risco, a integridade psicológica. Aí a igreja vai dizer que é possível sim se separarem, mas sempre com a ideia de fazer terapia, fazer a direção espiritual, ver se há uma cura e se é possível se retomar. Sobretudo a partir desse perdão 70 vezes 7 vezes. Agora, em último caso, não havendo jeito, é claro que a igreja vai ver o bem individual do ser humano. Então, cuidado, porque tem gente que deforma o discurso aí, que fala que a igreja diz que aquela relação em que a mulher corre até risco de morte, ela tem que segurar a todo custo, porque o casamento não pode acabar. Não é assim. Por isso, entrou em crise, está com problema, procura a gente para ouvir da boca da igreja o que é doutrina. Não fique aí com o que o povo fala. Nós estamos aí para ajudar. Faça uma terapia de casais com algum terapeuta cristão, porque mexer com a cabeça é algo muito sério. Não vá para terapeuta que é ateu, que é panteísta, sei lá o quê. Porque senão, o primeiro conselho vai ser, não, separa, vai ser feliz. Já vi muito casamento se acabar a partir de uma terapia, com um terapeuta desses. Tem gente que acha, inclusive, que se o casamento não der certo, a igreja vai anular. Nulidade na igreja não é divórcio católico. A igreja simplesmente decreta nulo o casamento que não deveria ter acontecido. Situações assim muito pontuais. Sei lá, uma pessoa que escondeu do outro uma doença psiquiátrica séria que tinha, conseguiu esconder, e aí a verdade vem no casamento, escondeu do outro que mexia com drogas, e por aí vai. A pessoa foi enganada.
Eu não vou entrar nos casos todos aqui de nulidade, não é o caso. Mas para vocês saberem o que é minimamente a nulidade. Já ouviram falar de síndrome de Peter Pan? Tem muito Peter Pan aí, solto, voando pelo mundo. Tá? Então, Peter Pan é esse famoso personagem da Disney, um rapaz que se recusa a crescer e sai pelo mundo em busca de aventuras mágicas. As atitudes e comportamentos do personagem mais famoso deste conto infantil transformaram-se em referência para os homens que têm dificuldade em amadurecer. Essa associação se deu a partir da publicação do livro do psicólogo americano Dan Keeley, que viveu entre 1912 e 2004, intitulado Síndrome de Peter Pan, os homens que nunca cresceram. O Dr. Keeley trabalhou por anos com crianças e jovens com desvios comportamentais e em sua rotina de atendimentos, percebeu que muitos deles apresentavam justamente a dificuldade de crescer e assumir as responsabilidades da vida adulta. Tem homens que se casam e continuam com a vida de solteiro, futebol quando quer, não dá satisfação à esposa quando sai, chega a hora que quer, trata a mulher como se fosse sua empregada, se ela é dona de casa. Afinal de contas, ele trabalha para sustentá-la, não é? Então, é justo, imagina. Complexo de Cinderela. Olha aí os contos de fadas, inspirando a psicologia. Resumidamente, a história relata a trajetória de uma jovem, a história de Cinderela, filha de um comerciante rico, órfã de mãe. Quando seu pai também morre, ela é criada por sua madrasta, juntamente com suas irmãs. Todas tratam Cinderela muito mal, humilhando-a constantemente e fazendo da jovem uma verdadeira serviçal para todas as atividades domésticas. A história de Cinderela somente começa a mudar quando ela encontra um príncipe pelo qual se apaixona perdidamente. Com a ajuda de uma fada madrinha, ela ganha um vestido lindo, sapatos de cristal e uma carruagem para conduzi-la ao baile. Ela reencontra a felicidade quando vive uma história de amor com o príncipe, que a liberta da vida complicada que tinha com a madrasta e garante a ela uma vida melhor. E este conto é a representação de um arquétipo feminino. Arquétipo, vamos entender, como se fosse um padrão feminino, de algumas mulheres, obviamente, né? O da mulher que foi criada sob a crença de que a felicidade depende exclusivamente de um homem que lhe conceda uma vida feliz. Com base no conto de Cinderela, a pesquisadora Colette Dowling estudou o medo que muitas mulheres têm diante da sua própria independência. Aquilo que eu disse, para não chegar, né, ao casamento pela metade. Para Dowling, mulheres que apresentam esse complexo possuem em seu inconsciente o desejo de serem cuidadas o tempo todo, ignorando suas próprias vontades e gostos, como se a independência fosse uma ameaça. O complexo de Cinderela faz com que mulheres acreditem que não possuem alternativas que vão além dos cuidados domésticos ou que sua felicidade está atrelada ao matrimônio. Esse complexo tem sua origem na infância, quando meninas são criadas sob a ideia de que é preciso esperar pelo príncipe encantado para serem felizes, como se a felicidade não pudesse ser obtida por conta própria. Então é aquela história, nós temos que ser os artífices da nossa própria santidade. O cristianismo nos propõe o heroísmo. Santidade é heroísmo. Tanto o homem quanto a mulher são convidados ao sacrifício, porque sem sacrifício não há amor. E vejam que, se cada um cuidar no casamento, não haverá carências, porque ambos serão cuidados. Bom, aí some-se a isso o marxismo cultural, com duas grandes bandeiras agitadas hoje em dia, especialmente aqui no Brasil, que são o feminismo, que não é a luta pelos direitos iguais da mulher, não é. Esse feminismo é católico, esse que luta pela igual dignidade da mulher e do homem. O feminismo, como está aí, tem raiz no marxismo, ele introduz na família a luta de classes, rebaixa o homem. A mulher é superior, não precisa de homem. E a ideologia de gênero. Ideologia de gênero que nega o sexo biológico. Quer loucura maior do que essa? Qual é o problema da ideologia de gênero? 2 homens não geram vida, 2 mulheres não geram vida. Por isso que Deus proíbe.
Não precisamos ir além. Enfim, até metade do século passado, tínhamos uma ideia bem clara sobre o que eram os nossos filhos, acima de tudo considerados um dom de Deus. Os filhos eram vistos como um dom divino e a paternidade era considerada uma participação especial no poder criador de Deus. De modo que os filhos eram tratados com respeito e a vida era acolhida com alegria e generosidade. A partir da Revolução de 68, uma nova cultura surgiu, na qual a visão bíblica foi abandonada. Desde então, procura-se incutir nos jovens a ideia de que os filhos são um obstáculo, algo que tolhe a liberdade, a autonomia e que impede a realização pessoal. Os filhos passam a ser considerados como uma ameaça e a gravidez como uma espécie de doença que deve ser evitada a todo custo. E há ainda as pessoas que acham que os filhos são um direito, entre aspas. É o caso dos casais sem filhos que apelam para a fertilização in vitro que a igreja proíbe. Proíbe por causa dos abortos decorrentes dessa técnica. Desse modo, os filhos passam a ser considerados ou como uma ameaça ou como um direito, não mais como um dom de Deus. Daí surgem problemas sérios. Na Inglaterra, por exemplo, há uns 2 anos, teve menino pedindo a Papai Noel um pai ou irmãos. O risco atual é que os adultos passem a considerar os próprios filhos como uma espécie de mercadoria, um sonho de consumo que deve ser realizado num momento perfeitamente determinado. Os filhos são cada vez mais frutos de cálculos e não tanto do amor, e isso deixa feridas graves nas crianças. Em nossa fé existe abertura à vida. A contracepção, com DIU, com pílula, com camisinha, com o que for, é pecado grave. Hoje existe uma cultura contraceptiva por causa do hedonismo e do materialismo. Os pais só se preocupam em dar as coisas para os filhos, porque eles mesmos acham que é importante o ter, que o ter é mais importante do que o ser, por conta da cultura dos prazeres. Marido e mulher não querem ficar criando menino. 2 está bom, porque se morrer um, tem o step. Desculpa, mas é por aí que vai o raciocínio hoje em dia. Menino dá despesa, dá trabalho, tem que acordar de madrugada. E se esquecem que todos nós que estamos aqui viemos de famílias numerosas. Não tem ninguém aqui que não tenha vindo de família numerosa, lá para trás, quando não tinha nenhum desses métodos. E aí é interessante a gente dar graças a Deus porque está vivo, né? Mas não queremos retribuir a Deus o benefício de estarmos aqui. Olha que interessante esse episódio. Solenemente. Que diferença faz a contracepção por aborto, por DIU, por pílula, por camisinha, por qualquer método? Tudo é contracepção. Lógico que o aborto é gravíssimo porque é o assassinato do filho pelo pai e pela mãe. Aí tem gente que diz, não, a camisinha não é tão drástica. É frustração dos planos de Deus do mesmo jeito. É isso que o povo de Deus tem que entender. O que se deu aqui por aborto, desse papa que não foi, poderia ter acontecido pela camisinha.
Então, quem é que sabe mais? É você ou Deus? Quem é que tem um projeto lindo de funcionamento do mundo para o bem de todos? É você ou Deus? Temos que acreditar que Deus é providente. Quando Ele manda o filho, Ele manda o pão. Simples assim. O casal que for atrás de ganhar o seu sustento, nunca vai lhe faltar nada. As pessoas que não estão na zona de conforto, desinstaladas, que se mexem, sempre vão ter a paga, o prêmio dos seus esforços. Porque Deus não dorme. E eu termino. Aliás, antes disso, tem que sugerir um livro. O Amor que Dá a Vida. Livraria, por favor. Se está faltando, compre mais, por favor. Esse livro é sempre bom ter aqui. Qualquer coisa, encomendem. Ao catolicismo. Depois que o marido dela, o pastor, se converteu, o marido, a partir de hoje, não tem mais método contraceptivo com a gente, não. Vale a pena ler. Hoje, depois, caríssimos pais e mães, leiam. Ou vejam no YouTube, tem uns videozinhos curtos muito bons sobre síndrome do imperador, que é uma superproteção do pai e da mãe, que vai gerar jovens exigentes, imperadores e imperatrizes. Acontece sobretudo com pai e mãe que passam o dia inteiro fora, ganhando dinheiro, e depois, para compensar a culpa que sentem por essa ausência, começa a dar tudo para os filhos. E aí entram por um caminho de superproteção que vai gerar o quê? O que hoje em dia se chama de geração floco de neve. Jovens propensos a se ofenderem, menos resistentes do que as gerações anteriores, emocionalmente vulneráveis para lidar com pontos de vista discordantes dos seus, despreparados para a vida, propensos à depressão se a vida não sair do jeito que eles quiserem. Então vejam a responsabilidade dos senhores e senhoras. E meus queridos, tenham fé que Deus vai ajudar. Existe muita literatura na igreja para ajudar vocês nessa nobre e linda tarefa. Vejam que de vocês dependemos nós, padres e freiras. O mundo está nas mãos de um pai e de uma mãe. É muito importante isso, sair do quadrado e entender o chamado de santidade de vocês nessa bela vocação. E por isso, homem e mulher devem procurar discernir se é chamado para esse estado, porque existe a vocação sacerdotal, a vocação religiosa, o chamado a ser leigo consagrado. Agora as pessoas entram no mundo, parece assim, que é jogado na água para nadar, aí daqui a pouco 12 anos, está todo mundo namorando, eu vou namorar também. Tudo sem saber, sem pensar, sem rezar. Como pode dar certo uma vida desse jeito? Não dá. E é o que a gente está vendo aí. E para isso está a igreja, para dizer o certo e errado, para orientar. Agora tem gente que não gosta do discurso e vai embora, batendo as tamancas, criticando. Vai. O problema vai ser todo seu, o prejuízo vai ser todo seu. A igreja não vai mudar. Jesus Cristo não fica diminuído. Deus não vai ser menos, porque eu ou você decidimos fazer as coisas segundo a nossa cabeça. Então a gente está aqui justo para dizer qual é o caminho, a verdade e a vida, que é esse menino que nasceu ontem para a nossa salvação. Termino com essa poesia sobre a família, que diz assim, achei muito bonita. Família, uma missão de vida, vivida a cada dia, na dor e na alegria. Constante a cada instante, se o sorriso não é marcante e o sentimento inconstante. A decisão garante. Vamos caminhar
juntos pelo voto, juntos na tristeza, juntos no gozo, família com fervor, família no amor, família sem rancor, família em esplendor. Nascem os filhos da promessa, a coroação da família que professa e que para combater o pecado se confessa. Família revela uma missão divina, o Deus que ama, o Senhor que cuida. Quando permanecemos unidos, juntos pelo compromisso, o amor vivido engrandece o Criador, enaltece Jesus, o Redentor, e revela o Deus Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.